Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de eletrônica básica hoje, eu venho trazer para vocês a explicação a respeito de um componente muito utilizado na eletrônica em geral, é o regulador de tensão. Você sabe como que utiliza ele de forma correta? Sabia que temos que utilizar alguns capacitores junto com ele? Sabia também que nós devemos nos preocupar com a potência dissipada dele? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender todos esses detalhes e como fazer para utilizar de forma correta o seu regulador de tensão. Vem comigo! Bom pessoal, falando um pouco então sobre as aplicações do regulador de tensão, o que nós temos é que o regulador de tensão é muito utilizado para você adequar uma tensão de entrada para uma tensão que você vai utilizar no seu circuito. O exemplo mais próximo que nós temos é o próprio Arduino, né? A placa Arduino, ela tem um regulador de tensão onde ela ajusta a tensão de entrada, que geralmente é de 7 a 12 volts, até a tensão de trabalho do Atmel, que é o microcontrolador que o Arduino possui. Ele trabalha com 5 volts. Então, a maioria das placas, pelo menos. Então, esses 5 volts é regulado por um CIzinho, que é muito parecido com esse bem petitico aqui que eu vou mostrar de perto logo mais. E esses 5 volts fica disponível para o microcontrolador e também para suas interfaces, né? A gente consegue fazer alimentação de outros sensores e outros dispositivos que estão plugados ali no Arduino. Outra possibilidade de uso de regulador de tensão é quando você possui apenas uma única fonte de tensão, mas o seu circuito depende de vários valores de tensão. Então você pode usar outros reguladores de tensão em paralelo e você vai conseguir disponibilizar outros valores. Então eu poderia ter uma fonte, por exemplo, de 18 volts, e aí dentro do meu circuito eu vou utilizar 12 volts, vou utilizar 5 volts, vou utilizar 9 volts para os demais circuitos paralelos, entenderam? Então essa é uma outra utilização também aplicada para os reguladores de tensão. A grande vantagem do regulador de tensão é que ele é apenas um CI, né? Ele é apenas um componente. Em paralelo com ele eu preciso ter pelo menos mais 2 capacitores para fazer uma estabilização, uma filtragem de ruído e nada mais. Então é um componente muito versátil. Eu consigo fazer uma regulagem de tensão muito boa, ele tem uma precisão razoavelmente boa e aí por um custo baixo. Então eu consigo colocar ele praticamente em qualquer placa, porque eu tenho esse tamanho aqui, que é o TO220, e tenho também no tamanho de SMD, né, que é o que a gente usa no Arduino. Então ele é muito versátil nesse ponto. No ponto de vista de economia de energia, que fica a desvantagem dele. Ele vai dissipar mais calor, né, ele vai perder mais energia conforme a tensão de entrada seja maior. Então isso eu vou explicar para vocês porque que vocês devem se preocupar com isso no seu projeto. Queria olhar junto com vocês o datasheet do componente, para a gente entender como que estão escritos esses detalhes de tensão, de potência e como que a gente se preocupa com ele. Vamos ver comigo o datasheet? Ok, temos aqui aberto então um datasheet. Eu escolhi o datasheet da Texas Instruments, então ele começa com a nomenclatura micro A, né? Então eu vou mostrar de perto aqui, eu tenho um desse, ele na verdade está escrito UA78 alguma coisa. Né? Esse alguma coisa é o que vai ser indicado, né? É o que diz o valor da tensão regulada pelo CI. No caso, esse da Texas, ele possui alguns valores. 5 volts, 8 volts, 10 volts, 12, 15 e 24 como opções. Existem outros reguladores de outros fabricantes, até mesmo a Texas tem, de reguladores de tensões diferentes. No caso, vem a cabeça aqui de 3,3 volts, 4,5 volts, eu já vi também, 18 volts também é possível encontrar. Então, sempre vão existir valores bem próximos daqueles valores que nós queremos trabalhar no nosso circuito. Esses aí tem uma saída de corrente de até 1,5 ampere, uma saída muito boa. Ele também tem a disponibilidade aqui, uma proteção térmica. Então, se você, por algum motivo, puxar mais corrente do que deveria, ou não proteger termicamente de forma adequada esse CI, ele vai se proteger e vai desligar. É assim que ele faz. Ou ele começa a reduzir a tensão de saída, ou ele se desliga. Ele também tem uma
uma High Power Dissipation Capability, né? Ele tem uma boa capacidade de dissipação térmica, a gente vai ver isso, realmente ele é muito bom. E também tem uma limitação de corrente, de contra curto-circuito, e fala outros detalhes aqui. Ele não precisa de capacitor para estabilidade de saída, ou seja, ele é um CI bem versátil e realmente atende muito às nossas necessidades do dia a dia. Ok? Então vamos olhar um pouco mais de perto aqui. Ele já, de cara aqui na primeira página, ele já mostra, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, o circuito que é proposto, né? Então é um CI, que é o 78 alguma coisa, vai ter uma tensão de entrada e uma tensão de saída, o odd output. Já está sugerindo aqui dois capacitores, um de 330 nano, né, 0.33 micro, e um outro de 0.1 micro, que daria 100 nano. Ele usa aqui o símbolo de eletrolítico, né? Então, e aqui o pino do meio é aterrado. Aqui ele mostra quais são os encapsulamentos disponíveis. No caso, o que eu tenho é desse TO220, né, o que eu mostrei para vocês no vídeo inicial, né? E também já mostra aqui quais são a nomenclatura, né, quais são as funções de cada pino. Pino 1 é a entrada, pino 2 é o comum, é o ground, e o pino 3 é a saída, o output. E aqui começa alguns dados interessantes para a gente observar. Então, primeiro, o input voltage, qual que é o limite de tensão que eu posso utilizar no meu regulador de tensão. Ele tem duas tabelas aqui. A primeira, a 7.1, é a máximos absolutos. É aquele máximo absoluto que a gente vai chegar de vez em nunca, mas ele ainda não vai morrer se isso acontecer. Então ele fala aqui que o que regula 24 volts pode chegar até 40 volts de entrada, todos os outros podem chegar até 35, mas lembre-se que isso aqui não é realmente o normal, é algum caso esporádico aqui, alguma falha, um uso bem curto em termos de tempo. E aí aqui ele também dá a temperatura máxima, né? A máxima de 150 graus. O que é essa temperatura? É a temperatura de junção. O que significa junção? A junção, ela é o componente lá dentro, ou seja, é o coração do componente, é onde está lá o silício, né? Onde que a mágica está acontecendo. Então é lá no miolinho do componente, a gente chama isso de junção. Então lá dentro vai poder chegar no máximo a 150 graus. Mas como que a gente vai saber como que é essa temperatura lá dentro? Tem uma manha, eu já mostro para vocês daqui a pouco. E aqui ele já dá uma terceira tabela, ele dá aqui as operações, as condições de operação recomendadas, o que é bem diferente da tabela anterior. E aqui a gente já pode ver que para cada nível de tensão que a gente vai trabalhar de saída, 5, 8, 10, 12, 15 e 24 volts, nós temos uma faixa de tensão ideal de entrada. Reparem que é em torno de 2 volts a 2,5 volts acima da tensão que ele está regulando, ou seja, se eu estou regulando 5 volts, eu tenho que ter pelo menos 7 volts, porque senão ele não consegue regular os 5 volts. E a saída tem que ser no máximo 25. E aí ela vai aumentando também conforme eu aumento a tensão de regulagem, ok? Chegando aqui ao máximo de 38 volts para o CI que regula 24 volts. E como que eu trabalho a questão da temperatura? Eu vou mostrar para vocês um cálculo aqui que o CI ele vai dissipar uma potência, porque imagina comigo, eu tenho 12 volts entrando e 5 volts saindo. Esse CI ele ficou com 7 volts. 7 volts estão sendo aplicados dentro dele. E ele vai dissipar essa energia da corrente e a tensão, né, que vai ser uma potência. Né? Potência é igual a tensão vezes corrente. Se você não sabe disso ainda, eu tenho uma aula já, vou deixar o card aqui em cima, mostrando como que você calcula essa potência. Então, essa potência dessa tensão, diferença de tensão, 7 volts, vezes a corrente que eu estou drenando do regulador, vai dar uma potência. Essa potência vai esquentar o meu CI, ele vai esquentar o meu regulador de tensão. Qual que é o valor de potência máximo que eu posso ter?
vai ser conforme a temperatura. Então aquela temperatura de junção, ela pode ser no máximo de 125 graus em operações recomendadas. Não é o 150. O 150 é lá quando eu preciso operar numa condição muito específica, por um curto tempo. Mesmo aqui, eu não recomendo a gente ficar trabalhando muito no máximo, porque a temperatura é o principal degradante de um componente eletrônico. Então, não devemos ficar utilizando o componente sempre na sua temperatura máxima. A gente tem que tentar trazer essa temperatura para algo mais baixo. E a gente vai aprender como fazer isso. Então, como que eu sei qual que é a potência máxima que eu posso chegar? Ele tem aqui uma outra informação, que é essa tabela aqui, de informação térmica. Ele diz aqui para mim, essa primeira linha, junção, a resistência térmica do meu CI. A resistência da junção até o ambiente, ou seja, de lá de dentro até para fora dele, ele vai ter uma resistência térmica. Essa resistência térmica, no caso desse meu modelo TO220, que é esse KC aqui, que ele usa a nomenclatura KC, vai ser de 19 graus por watt. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a cada watt que ele está dissipando, ele vai aumentar a temperatura da junção em 19 graus. Ou seja, vamos fazer a conta, né? Fazer uma conta aqui mostrando num texto para vocês. Se eu estou com um laboratório trabalhando em 25 graus, um laboratório quentinho, mas vamos arredondar, né? Só para efeitos de cálculo. E a minha junção pode chegar no máximo a 125, eu tenho uma diferença de temperatura de 100 graus. Ou seja, eu posso esquentar ele mais 100 graus. Perfeito. De 100 graus dividido por 19, que são cada watt, né, eu vou esquentar 19 graus. Isso vai dar para a gente algo um pouco superior a 5 watts. Um 5.1, eu vou deixar aí, vai estar a conta aí. 5 watts. Ou seja, ele vai poder dissipar 5 watts nas suas costas, né? Nesse dissipador que ele possui aqui montado. E isso, digamos assim, no seu exemplo máximo, né? No seu exemplo, no seu limite de operação, porque a gente já sabe que esse 125 é o máximo que ele pode operar. E a gente sabe também que a temperatura é o limitante de um componente eletrônico, é o que vai acabar com a vida dele. Então não é o ideal que eu opere desse jeito. Se eu preciso operar com 5 watts de saída, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou acoplar nesse meu regulador de tensão um dissipador térmico. Aqui ele tem já esse corpo propriamente para isso, né? Ele tem um furo aqui e ele tem toda uma face, né, com o seu metal exposto. Por que isso? Porque essa construção facilita com que eu dissipe o calor de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Então, eu aplico aqui uma pasta térmica, coloco o dissipador e parafuso bem apertado. Fazendo isso, eu vou aumentar a vida útil e vou diminuir a temperatura da junção, porque essa resistência do meu regulador de tensão vai cair, essa resistência térmica. Ele vai poder dissipar mais watts com menos resistência, ok? E ele vai trabalhar de forma mais ideal. Ok? Então agora eu quero mostrar uma outra coisa muito curiosa para vocês. Aqui no datasheet ainda continua falando dos parâmetros para cada CI, né, para cada tensão que é regulada. Então esse aqui é para 5 volts, 8 volts e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a construção interna do circuito, que é essa aqui, né, o esquemático funcional. Reparem o seguinte, que a entrada ela é muito próxima da saída. Eu tenho apenas 2 componentes entre eles, é um transistor aqui no meio e um resistor. Ou seja, a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Não tem nenhum outro tipo de componente que vai deixar a minha corrente diferente da corrente de saída. Ok? Então, o que significa isso? Pegando o exemplo dos 5 watts que a gente acabou de calcular. Se eu tenho 5 watts de dissipação e estou trabalhando com uma corrente próxima do máximo, que é 1,5 ampere, isso quer dizer
que, pegando a potência, 5 watts, dividido pela corrente, 1,5, quer dizer que eu tenho uma tensão de 3,3 volts entre saída e entrada. Isso significa que, se eu estiver trabalhando nessas condições com um regulador de 5 volts, a minha tensão de entrada no máximo pode ser de 8,3 volts. Se eu colocar uma tensão maior do que 8,3 volts, eu vou dissipar mais energia, ou seja, ele vai esquentar ainda mais. Se eu não estiver com um dissipador, aí a minha corrente vai começar a cair, ele vai começar a degradar. Entenderam a importância de se utilizar dissipador? Eu recomendo, se você estiver trabalhando com uma corrente acima de 1 ampere, com uma diferença de tensão baixa, ou se eu estou trabalhando com uma diferença de tensão muito alta, né, de 12 para 5, né, de 18 para 9, alguma coisa nessa ordem, vocês podem fazer essas pontinhas que eu fiz aqui agora. Coloque um dissipador de calor, que vai fazer muita diferença na performance do regulador de tensão. Beleza, gente? Vamos ver agora como que fica, então, a montagem do capacitor. Olhando aqui, como eu já tinha dito antes, né, o que o próprio fabricante diz para fazer? Ele pede para você colocar um capacitor na entrada e um capacitor na saída. E aqui ele fala, ó, o input supply capacitor é para você filtrar ruídos antes de entrar no próprio regulador. Você já está filtrando ruídos que possam vir dessa sua fonte de tensão anterior. E o de saída é um capacitor que vai estabilizar, né, essa malha de saída aqui. Embora ele falou que não precise desse capacitor lá na primeira página, ele realmente não precisa, ele vai funcionar bem. Mas esse capacitor adicional vai aumentar a precisão dele e vai melhorar ainda mais a questão de ruído, que possa ter ficado aqui ainda nessa linha de alimentação. Ok, gente? Então isso é muito necessário, você precisa utilizar isso, principalmente se o seu circuito trabalha com frequências, se o seu circuito trabalha com chaveamento, se é um circuito de áudio, todo esse cuidado em filtragem de ruído é extremamente necessário. Ok, aqui eu trago então alguns exemplos de CI para vocês. Eu trago alguns TO220, né, que são esses 4 maiores. Esse aqui é um 7809, esse aqui é um 7815, esse aqui é um 7805, né, tá um pouco difícil de ler, mas dá para ver que é um 05 aqui. E esse aqui é um 7812, né, da Texas também. Esses outros dois exemplos que estão aqui no meio são um pouco diferentes, mas também são reguladores de tensão. Esse aqui é um 7805, agora dá para ler melhor, né, mas ele é um SMD, é uma montagem de superfície. O que ele vai ter de diferente em relação ao TO220? A dissipação de calor dele vai ser feita na placa. Eu preciso construir ao redor dele uma parte em cobre, que pode até ficar coberta, né, pela tinta verde ou tinta azul, mas ela não pode ser utilizada, né? Nada pode estar soldado nesse cobre. Por quê? Porque ele vai esquentar esse cobre, então ele vai dissipar o calor através desse cobre, né? Então por isso que não pode ter nada ao redor dele. E aí ele vai funcionar de forma mais adequada. Esse outro CI também é um 7805 e ele é o mesmo formato usado no Arduino Uno, no Arduino Mega. Esse CI ele possui uma capacidade de corrente menor em relação a esses outros dois encapsulamentos, porque a dissipação de calor dele é mais reduzida, ele não consegue ter a mesma potência que esses outros dois. Só pelo corpo dele já dá para sentir que realmente ele vai ter uma queda de potência. Porém, ele tem uma corrente de saída de 1 ampere, o que é muito boa também. Não é desprezível um carinha como esse. É importante também falar que existe uma outra família muito parecida, que é a 7910 alguma coisa, 7912, 7915. Qual que é a diferença entre a 79 e a família 78? A família 79 regula tensões negativas. Eu preciso ter uma tensão negativa na entrada e vai sair outra tensão negativa regulada.
Ok? Essa é a única diferença entre esses dois reguladores. No caso aqui, eu só utilizei até hoje reguladores positivos, por isso que eu trouxe exemplos de reguladores positivos. Mas no mais, nada muda em relação à potência, em relação à corrente, em relação a encapsulamentos deles. Tudo permanece da mesma forma. Em alguns circuitos que eu preciso ter uma regulagem de tensão negativa, eu vou utilizar o 7/9. Perfeito, pessoal? Então essa é a aula de hoje que eu trouxe para vocês, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal para continuar acompanhando as próximas aulas e projetos e até a próxima. Um abraço!